O vereador Cláudio Tinoco já está aqui conosco. Chegou um pouquinho atrasado, porque não veio de moto, ele veio de carro. Pegou confusão no trânsito aqui para chegar. Pois é, olha, em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Salvador na última quinta-feira, mais de 100 pessoas assinaram uma carta aberta para solicitar ao governo da Bahia o cancelamento do contrato do monotrilho do subúrbio, e também a abertura da discussão de uma nova alternativa para o modal de transporte na região. A iniciativa foi liderada pelo vereador Cláudio Tinoco, que é do União Brasil, ele que também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara, com quem a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, e a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui. Esse movimento, essa carta aberta, procurando dar um basta ao projeto do monotrilho no subúrbio, entre os seus pares, vereador, tem o apoio tanto de vereadores da oposição ao governo quanto da situação? Jefferson, permita só fazer uma breve precedência de tudo isso, até a carta, né? Na verdade, a gente é autor da Lei Municipal de Transparência em Obras Públicas e da Lei Municipal de Acesso à Informação. Desde que foi anunciada a retirada dos trens do subúrbio e a implantação, inicialmente, de um veículo leve sobre trilhos, a gente vem monitorando esta obra. Nós realizamos 2 audiências públicas no ano de 2022, mais precisamente em março, visando exatamente conhecer os motivos da obra não ter sido iniciada, uma vez que a ordem de serviço tinha sido dada em 2021. Fruto dessas audiências públicas, nós passamos a ter acesso a algumas informações, inclusive algumas informações fornecidas até pelo governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Esse é um processo que tem muitas irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas, pelo Tribunal de Contas do Estado, que está nesse momento em julgamento exatamente de uma recomendação pelo cancelamento do contrato. São 14 irregularidades identificadas. A que é mais grave, que eu considero, exatamente a mudança do modal. Durante 3 anos, entre 2014 e 2017, o governo do Estado contratou estudos técnicos, discutiu com a sociedade, através de audiências públicas, a possibilidade de se implantar um veículo leve sobre trilhos. Para quem não conhece tecnicamente, eu não sou nem engenheiro, nem especialista, mas como ex-secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, que trabalhou no Programa Estadual de Logística de Transportes, conversou muito com os especialistas, o veículo leve sobre trilhos seria um modal que poderia permitir a integração do sistema até metroviário, ou até mesmo uma expectativa que é você ter, ou voltar a ter, trens de carga nesse trecho que liga entre o Porto de Salvador e a região metropolitana. A gente foi surpreendido no ano passado pela informação da mudança para o monotrilho. Monotrilho nem é o VLT, então? Não, o monotrilho é um modal totalmente diferente. Para que os ouvintes possam compreender, o veículo leve sobre trilhos que foi projetado através de estudos técnicos, por exemplo, ele fica a uma altura de 30 centímetros no máximo. As estações a 60 centímetros. Então, a acessibilidade, além do impacto ambiental e visual, é mínimo. Fora isso, o veículo leve sobre trilhos, ele roda sobre 2 trilhos com bitola de 1,40 m. Tem uma métrica internacional. A distância entre os trilhos. Né? A distância entre os trilhos, e que permite exatamente essa rodagem de outros equipamentos, também como os trens e como outros veículos de trilhos. O monotrilho é uma estrutura elevada em concreto, onde em um único trilho existe uma guia que, eu diria, guia o veículo que roda sobre pneus. Pneus que são como, eu não diria os carros nossos tradicionais, mas são pneus próprios para a rodagem desses equipamentos. Então você tem um impacto ambiental, um impacto urbanístico do ponto de vista do visual, numa borda de Baía de Todos os Santos, que é uma das mais importantes. E fora isso, ele segmenta a possibilidade de você não poder ter a integração, por exemplo, até com o transporte de cargas. Quando a gente olha, por exemplo, o Porto de Salvador de hoje, que se concentra basicamente em cargas containerizadas, na BR-324 tem uma série de áreas que servem de retaguarda, inclusive para armazenamento desses. Pirajá, por ali. Pirajá, né, a Brasil Gás, aquela região dali. São centros logísticos de apoio a esse sistema de carga do Porto de Salvador. Aí eu pergunto, por que não
esse veículo leve sobre trilhos não poder ser um vetor de desenvolvimento econômico para a região do subúrbio e região metropolitana de Salvador. Agora, então, vereador, aí é que surge essa nova discussão. Por isso que a audiência pública dessa semana trouxe essa nova retomada de discussão sobre modal. Para a população do subúrbio, que já vem se sentindo prejudicada com a falta dos trens, ônibus, ou seja, tem lá os ônibus atendendo a população, mas a tarifa é bem mais alta do que dos trens. E agora, com essa nova discussão? Então, vamos propor o cancelamento do contrato, vamos propor um novo modal. A população não vai continuar a ver navios, ou seja, começar tudo do zero de novo. Para a população do subúrbio, é uma discussão que, poxa... Cansativa. Não é? No mínimo cansativa. São cerca de 500 casas que deveriam ser desapropriadas para a implantação do monotrilho. E aqui eu quero deixar muito claro, quem está recomendando o cancelamento é o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado. Eu conheço os relatórios de análise das auditorias, existem de fato, né, questões que devem ser respondidas sobre a mudança do modal, sobre a forma que essa mudança ocorreu. O que nós defendemos é que a obra tenha início, meio e fim. Jefferson, se a obra tivesse começado em fevereiro de 2021, quando foi dada a ordem de serviço, hoje o monotrilho já devia estar rodando e servindo a população. Muita gente não sabe. A população pagava 50 centavos nos trens. A tarifa básica desse contrato de concessão, que é uma PPP para 20 anos, que foi já aditada antes da ordem de serviço para 35 anos, a tarifa básica seria de R$ 2,20. Passado o tempo, sem entrar em operação, essa tarifa ela vai ter que ser, eu diria, reajustada mesmo antes de entrar em operação. Então, sendo bem objetivo, o que é que nós defendemos? É que a obra tivesse início, meio e fim e que a população do subúrbio tivesse, logicamente, um novo sistema de transporte de massa mais rápido, né, mais digno para aquela população. Onde é que emperrou esse processo na sua avaliação? Em dois aspectos. Primeiro, desde a origem da licitação, porque o próprio Tribunal de Contas recorreu e houve a justiça. Esse contrato que está assinado hoje entre o governo do Estado e o consórcio chinês, ele está sub júdice. Ele só foi assinado porque o governo do Estado conseguiu, através de uma decisão liminar da Justiça, a sua assinatura. Ou seja, na origem já há problema. A licitação era para um VLT, acabaram apresentando um monotrilho. E esse monotrilho não teve estudo de valor, não teve estudo técnico, não tem licença ambiental. Então, o grande problema está na origem. Pau que nasce torto, morre torto. Então, o segundo aspecto, aí sim, né, é uma obra dada a ordem de serviço e a obra não sai do papel. Aí algumas pessoas dizem, foi a pandemia que aumentou o valor do cimento, o valor do aço. Todas as obras passaram pela pandemia. Por que essa exatamente? Então, eu acredito, pela minha experiência na administração pública, que existe um problema também de viabilidade econômica ou de inviabilidade econômica que o consórcio não executa e o Estado não está encontrando uma saída. E que talvez a saída mais digna seja exatamente o cancelamento e a rediscussão. O grande problema que está é o seguinte, quando você tem uma obra que ela não se inicia, seja a construção de uma escola, seja a construção de uma ponte, você não espera ela. Mas essa obra, ela destruiu um sistema de transporte. Um patrimônio de 160 anos, né? Dos trens do subúrbio, dos trilhos, que integrou Salvador a Minas Gerais, Salvador a Juazeiro, através da ferrovia Centro-Atlântica. Então, sempre foi uma ferrovia de integração, numa área que ela é conformada pela pobreza. Então, quando você tira esses trilhos, tira esses trens, é aquela coisa, é o que a sensação do morador do subúrbio tem hoje. Nós perdemos o patrimônio. Mas, vereador, concordo, mas a gente não pode dar um pontapé nos fundilhos da história. Primeiro, Salvador é uma cidade portuária. Nasceu para ser porto e fortaleza. Fortaleza a gente não precisa mais, mas um porto é imprescindível, está lá, né? O transporte sobre trilhos em Salvador, ele diz que Salvador chutou pelo menos 3 oportunidades de implantar modais ferroviários desde a década de 70. Uma insistência de Salvador em se manter sobre pneus, embora todas as grandes cidades optem pelo transporte, pelos modais sobre trilhos. Agora, esse componente da mobilidade urbana é um dos assuntos principais de qualquer plano diretor de desenvolvimento urbano. Aí eu lhe pergunto, como vereador influente na bancada da situação,
por que cargas d'água a gente só consegue olhar para o próprio umbigo e a discussão sobre o transporte metropolitano não avança, a integração entre modais, a integração tarifária trava, tem um problema que parece insolúvel da bacia que quebrou, e não é só um problema da população do subúrbio, mas toda a população de Salvador, especialmente hoje, num dia de chuva, se eu teve dificuldade para chegar aqui, clama, grita por mobilidade. Perfeitamente. Quando é que isso vai acontecer? A gente vai ter que esperar novamente que o povo baiano resolva eleger todo mundo de um mesmo grupo, de um mesmo partido, para que as esferas de governo sentem, conversem e devolvam para nós, cidadãos, o que esperamos do serviço? Olha, Ernesto, eu concordo plenamente com você. Na verdade, nós temos um plano de desenvolvimento urbano da cidade que é de 7 anos. Em 2024 ele completará 8 anos e o que a legislação recomenda é que ele seja revisado a cada 8 anos. E nós estaremos prontos, sobretudo na Câmara Municipal, para recepcionar e discutir. Existe um plano de mobilidade também. E nessa audiência pública da última semana, o representante da Secretaria Municipal de Mobilidade admitiu que em nenhum momento foi consultado ou avisado sobre esse modal do monotrilho. E, consequentemente, a todo esse processo de implantação, até mesmo porque nós conhecemos o contrato, ele não é só uma fase 1 que liga calçada a Paripe. Ele tem uma fase de integração na fase 2 da calçada ao acesso norte, visando a integração ao sistema metroviário litoral norte até Lauro de Freitas, que é hoje o ponto final. Assim como também a possibilidade de implantação dele como um sistema metropolitano, que é chegando até Camaçari, porque a fase 1 é até Ilha de São João e Simões Filho. O que acontece? Eu, antes de político, eu sou administrador público. É minha função, minha profissão, né? Falei do Plano Estadual de Logística de Transporte. Eu não quero acreditar que precise haver um alinhamento partidário político para que as esferas de governo elas se entendam do ponto de vista dessa mobilidade. Até porque isso seria uma anomalia, isso é negar a democracia. Claro. Né? Não, por isso mesmo, o próprio prefeito Bruno Reis, como vice-presidente da Frente Parlamentar dos Prefeitos, ele tem ido a Brasília buscar exatamente uma discussão com o governo federal sobre a perspectiva de subsídio do sistema de transporte, que é o grande problema hoje de financiamento. E só para não alongar muito, os trens do subúrbio eram federais. Em 2005, na gestão de João Henrique, para o governo federal viabilizar, vamos dizer assim, o repasse para a construção no metrô, simplesmente pegou a CBTU e entregou os trens de subúrbio ao município de Salvador. Na gestão de ACM Neto, em 2013, num entendimento com o governo de Wagner, para viabilizar os ativos que dariam fundo de garantia para a construção do metrô, essa concessão que é hoje concessionária a CCR, repassou os trens do subúrbio, a antiga Companhia de Trens de Salvador, para o Estado. Ou seja, eu digo, esse é o maior exemplo da necessidade, e você está certíssimo, de haver realmente um planejamento integrado, né, até mesmo porque envolve região metropolitana, e isso extrapola os limites de competência do município. Mas, infelizmente, isso precisa partir de uma iniciativa hoje, seja da União, seja estadual, seja de diálogo com os municípios da região metropolitana, é isso que a gente diálogo defende. Entre os municípios da RMS, porque a gente eu não me lembro de ter quase um ano de programa que eu estou aqui no Isso é Bahia, eu não me lembro de ter noticiado aqui uma reunião dos prefeitos ou das câmaras da região metropolitana. Houve uma tentativa de um consórcio na época, eu acho que para discussão sobre saneamento, sobre a questão da Embasa. Tem questões que não tem jeito, né? E aí vem uma coisa assim, quem tinha esse papel de planejamento metropolitano era a Condé. A Condé ela foi constituída não só como órgão de obra, não. A Condé ela foi constituída para ser um órgão de planejamento. E a gente perdeu essa perspectiva do ponto de vista de um planejamento regional, sobretudo para a região metropolitana. E aí a gente olha para os índices do IBGE e diz, Salvador perdeu 250 mil habitantes para Lauro de Freitas, para Camaçari, tá lógico. Está sendo construído uma série de equipamentos de habitação nos municípios da região metropolitana e a população está migrando para estar mais perto da oportunidade de trabalho. Vereador, essa iniciativa, essa necessidade de cooperação de várias instâncias da gestão pública para, como o Ernesto bem colocou, não é, fazer uma mobilidade de fato eficiente aqui na cidade, eu queria retomar a questão do subúrbio, a esse abaixo-assinado que o senhor está tomando à frente. E
recuperar a pergunta que eu te fiz inicialmente. Entre os seus pares, tem havido apoio de vereadores alinhados com o governo do Estado? Essa discussão está fluindo? E qual a efetividade de um abaixo-assinado como esse deve ter? Olha, eu não tenho dúvida que há uma unanimidade a respeito da necessidade de se resolver esse problema. Existe uma comissão que é a que tomou a iniciativa, que é a que eu presido, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico e turismo, nós promovemos essa audiência. Essa comissão tem 7 vereadores, né, das mais diversas correntes partidárias. Inclusive, na audiência, eu dividi a presidência com o vereador Orlando Palhinha, que tem uma atuação muito importante na região do subúrbio. A Comissão de Transporte, presidida pelo vereador... Ele que também é do União Brasil. Ele né? é também do União Brasil. Até abro um parêntese, porque essa audiência teve características muito interessantes do ponto de vista político. Lá estiveram 2 deputados, um do PL, que pode ser considerado à direita, e do PSOL, né? As figuras de Leandro Jesus e Hilton Coelho. Então, as duas correntes. E um dos depoimentos mais, eu diria, fortes foi de um filiado ao PT, né, que é presidente dos sindicatos ferroviários, que ele faz uma história, ele narra uma história sobre o envolvimento deles com os trens e com os trilhos. Então, assim, não é uma frente política de apontamento de qualquer outra questão que não seja exatamente a defesa de que esta intervenção na cidade de Salvador ela aconteça. E quais devem ser os próximos passos, vereador? Olha, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, que eu acho que é decisiva essa posição, deve haver, se não essa semana, na próxima semana, a nova sessão de julgamento, porque na semana retrasada foi pedido vistas e a conselheira vai devolver essas vistas dentro do prazo regimental, que são de 2 sessões. Vistas para analisar a perspectiva de ampliar o prazo para que o Estado encaminhe novas informações. Sobre esse processo ainda. Esse processo. Qual seria essa nova ainda informação? Não está se falando, então, ainda em cancelamento de contrato. Se falou, porque na sessão onde houve a suspensão do julgamento por pedido de vistas, o representante do governo do Estado, que é o procurador Benilson, da Procuradoria-Geral do Estado, admitiu que existe um novo processo administrativo, já no âmbito da Procuradoria, que analisa só os aspectos jurídicos, que poderá levar à execução imediata, estou aqui repetindo as palavras dele, a execução imediata do contrato, ou seja, entendo que seria a retomada das obras, ou, ele disse, muito provável cancelamento do contrato, seja por uma rescisão, seja por um distrato bilateral, que seria um entendimento entre as partes. E ele deu muita ênfase a essa possibilidade. Então, nós estamos aguardando esse posicionamento do tribunal. Claro que o tribunal é um órgão colegiado, poderá aprovar ou não esse relatório. Por isso, a carta lhe respondendo, Jefferson, teve o objetivo e tem o objetivo de manifestar, do ponto de vista da sociedade, o desejo de que se cumpra esse cancelamento em virtude das irregularidades apontadas e que se abra uma nova discussão sobre qual projeto será o melhor para ser implementado a partir desse cancelamento. Ou seja, a possibilidade de começar tudo do zero de novo é uma possibilidade real para a tristeza dos moradores do subúrbio, que mais uma vez vão ter que exercitar a paciência, não é? Verdade. Vereador. A paciência e a arte de multiplicar dinheiro, porque pagava 50 centavos, agora vai pagar mais caro ainda, com a tarifa subir. Rapidinho, Jefferson, antes de terminar. Vereador, curto e grosso, revisão do PDDU, antes ou depois da eleição? Depois das eleições. Vai ficar para a próxima gestão, não tenho dúvida. Vai dar pano para manga. Esse assunto para a próxima entrevista aqui com o Cláudio Tinoco. O vereador Cláudio Tinoco, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado. Boa sorte e conte conosco, seja sempre bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e obrigado a vocês que acompanharam a entrevista. Agora, 1 minuto para as 8 na tarde FM.